pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, espero que esteja tudo bem, tá? Mais uma vez a gente continua torcendo para que toda essa situação passe logo e possamos logo nos encontrar mais uma vez na nossa sala de aula, né? Voltar ao nosso convívio normal, tá bom? E aí, como é que estão aí o ritmo das aulas de vocês? Vocês já assistiram às aulas anteriores que a gente viu? Já sabem como funciona um termômetro, por exemplo? Sabem quais são as escalas de temperatura que existem? Bom, vamos lá, estou acompanhando vocês, tá? Vocês precisam ver e rever os vídeos das aulas anteriores, ok? Para que vocês não fiquem aí sem entender as nossas aulas, tá? E vocês fiquem feras aí na parte de termologia, mais especificamente aí em escalas termométricas, tá bom? Dando continuidade à nossa aula, o que nós vamos fazer é ver a parte 2 da aula de escalas termométricas, tá? Última aula, se você não assistiu, mais uma vez, repito, vá lá no canal da escola e assiste, tá? A gente começou a falar sobre escalas termométricas, tá bom? E com isso, o que é que a gente vai fazer? A gente está falando de como medir a temperatura, tá? Como expressar a medição da temperatura. Aula passada, falamos dos conceitos relacionados com a parte teórica, tá? Quem foram as pessoas que descobriram, o nome das escalas, tá bom? Como foram feitas essas medidas. Hoje nós vamos aprender a fazer a conversão entre escalas, ou seja, como eu posso passar de uma escala para outra escala, tá? Lembrando que, como eu já falei para vocês, aqui no Brasil, qual que é a escala que a gente mais utiliza? É a escala em graus Celsius, tá bom? Escala em graus Celsius, tá? É a escala que a gente mais utiliza para expressar temperatura, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez, ó, o que são as escalas termométricas? São as escalas usadas para padronizar a medição de temperatura, ou seja, a gente deseja expressar a temperatura numa escala que seja conhecida por todos, né? E de preferência na escala graus Celsius, que é a escala que a gente utiliza com mais frequência aqui, tá bom? Então, as escalas termométricas servem para padronizar a medição de temperatura, tá? Relembre aí que na aula passada falamos sobre 3 escalas, não é isso? Quais foram as 3 escalas que a gente trabalhou? Foi a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá bom? Lembrando que pegamos 2 pontos aqui específicos para quê? Para fazer a construção das escalas, tá? Que pontos foram esses? Foi o ponto de fusão, tá certo? Lembrando que o ponto de fusão é a temperatura em que o gelo passa a ser água líquida, tá bom? Ou vice-versa, ou a temperatura que a água congela, tá? Então, esse é o nosso ponto de fusão. O outro ponto que pegamos foi o ponto de ebulição, tá? Foi o ponto de ebulição, tá certo? Quem é o ponto de ebulição que conversamos? Ponto de ebulição é a temperatura em que a água líquida passa a ser vapor, passa para um estado gasoso, tá? E isso acontece o quê? Por exemplo, quando você coloca a sua panela ali no fogão e você aquecer essa panela, vamos perceber o quê? Que vai ter um aumento da temperatura dessa água e ela começa a evaporar, né? Entrar em ebulição, tá? E justamente são esses 2 pontos que pegamos, tá? Lembrando mais uma vez que quais que são as escalas que nós trabalhamos? A escala Celsius, a escala Fahrenheit, tá? Escala Fahrenheit é um nome bem engraçado, mas é uma escala que a gente usa, e a escala Kelvin, tá bom? São 3 escalas, né? Se você não está lembrado, reveja o último vídeo, nosso último vídeo que está explicando direitinho lá a relação e como conseguimos essas escalas, tá bom? Continuando aqui, ó, fazendo a avaliação das escalas de temperatura, mais uma vez temos aqui a escala em graus Celsius, a escala em Fahrenheit e a escala em Kelvin, tá? Podemos perceber o quê? Que dentro da escala graus Celsius, do ponto de fusão até o ponto de ebulição, temos 100 partes, né? Ela vai do 0 até o 100, tá bom?
Na escala Fahrenheit, ele sai do 32, que é o seu ponto de fusão, e vai até o 212, ponto de ebulição na escala Fahrenheit, ponto de ebulição da água, tá bom? E na escala Kelvin, temos que a escala sai da temperatura 273 e vai até a temperatura 373, temperatura de fusão da água, até a temperatura de ebulição da água, tá? Aqui na escala Fahrenheit temos 180 partes, ou seja, eu ando 180 unidades, e aqui na escala Kelvin eu ando 100 partes, ou seja, 100 unidades de graduação na escala Kelvin, tá bom? Bom, a partir disso nós temos o que? Temos como identificar uma relação para converter qualquer temperatura à situação que a gente deseja, tá? Então aqui, ó, temos o seguinte, temos a escala em Celsius, escala em Fahrenheit, escala em Kelvin, tá? Então a partir de agora eu quero saber como eu calculo ou como eu consigo encontrar, tá bom? Qualquer temperatura que esteja expressa em outra escala. Por exemplo, como assim, professor? Se eu der para você uma temperatura em grau Fahrenheit e você quiser botar essa temperatura em grau Celsius, aí você usa as equações que a gente vai ver aqui, tá bom? Lembrando que essa relação a gente constrói a partir dessas escalas aqui, ó, que a gente toma como base o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão da água, tá bom? Então vamos pegar essa relação, ó, vamos fazer aqui umas contas matemáticas, tá? Ó, utilizando de equações, certo? E aí depois disso nós temos o quê? Nós temos que, como vocês podem ver aqui acima, ó, nós temos uma relação, tá? O que é uma relação? Uma relação é como podemos transformar de uma escala para outra. Ou seja, temos aqui o nosso TC, que é grau Celsius, tá? Essa temperatura em grau Celsius. Temos aqui o nosso PF, que é a nossa temperatura em grau Fahrenheit. E temos aqui o nosso TK, que é a nossa relação em Kelvin, tá? Nossa relação em Kelvin, ok? Sendo assim, quando queremos transformar de uma temperatura para outra em escalas diferentes, tá? A gente usa essas relações. E aí eu vou mostrar para vocês como é a relação, tá bom? Vamos lá. Se eu tiver em Celsius e quiser, se eu tiver em Fahrenheit e quiser ir para Celsius, ó, eu tenho uma temperatura em Fahrenheit e quero que essa temperatura vá para Celsius. O que é que eu faço? Eu uso essa equação aqui, tá bom? Com certeza vocês sabem aí fazer essa relação, tá? Vamos supor, eu dou uma temperatura de 50 graus Fahrenheit. Aí o que você faz? Você coloca aqui, ó, o 50 no lugar desse TF, tá bom? Você coloca o 50 no lugar do TF, faz 50 menos 32 dividido por 9, depois multiplica por 5. E assim você vai ter a temperatura na escala Celsius. Então aqui é a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, tá bom? Nessa outra também, ó, temos a conversão, temos a forma de transformar uma temperatura em Kelvin, tá? Vamos supor que eu tenho uma temperatura em Kelvin e aí eu transformo essa temperatura em graus Celsius. O que é que eu faço? Ó, eu pego a temperatura em Kelvin, tá bom? E subtraio. Então, eu pego a temperatura em Kelvin menos 273, tá bom? E com isso, eu transformo minha temperatura de Kelvin para graus Celsius, ok? Então, ó, vamos fazer um exemplo aqui, um exercício. Vamos lá. Vários turistas frequentemente têm tido a oportunidade de viajar para países que utilizam a escala Fahrenheit. Veja, pessoal, os Estados Unidos é um país que utiliza a escala Fahrenheit como referência, tá bom? Então, ó, ele diz aí que o estudante está aí, um turista está num país e a temperatura nesse momento é 74,3 graus Fahrenheit, tá bom? Aí eu te pergunto, 74,3 graus Fahrenheit é uma temperatura muito quente?
ou é muito fria, ou é uma temperatura agradável? Bom, eu não sei, eu só vou saber quando eu transformar isso para grau Celsius, tá? Que é a escala que nós conhecemos, tá bom? Então, estão aqui as opções, ó. Quando eu converter essa temperatura para grau Celsius, ela é 12,12, ela é 18,7, ela é 23,5, ela é 30 graus ou ela é 33,5 graus? Bom, vamos ver, né? Vamos fazer a conversão, tá? Então, vamos lá. Ó, lembrando que a equação que a gente vai usar, mais uma vez, é aquela que eu já mostrei para vocês, certo? Essa equação aqui, tá bom? Onde tem TF, certo? Onde tem TF, eu vou colocar quanto? 74,3, que é a temperatura que ele deu no problema, tá bom? Aí, então, eu faço 74,3 menos 32, dividido por 9, e esse 5, ó, passa multiplicando, tá? Aqui a gente faz o famoso cruz-credo, que é a forma matemática de operar quando temos essa situação, né? Ó, esse 5 vai para cá, né? Ele está dividindo de um lado e passa para o outro lado multiplicando, tá bom? Então, temos aqui o nosso 5. Vamos fazer 74,3 menos 32, vai dar um determinado valor, tá? Esse valor vezes 5 dividido por 9 dá quanto? A temperatura que a gente está procurando é 23,5, tá? Então, 74,3 graus Fahrenheit equivalem a 23,5 graus Celsius, tá bom? Voltando aqui para o nosso problema, a resposta é qual? A nossa resposta é letra C, 23,5, tá? Ou seja, 23,5 graus Celsius equivalem a 74,3 graus Fahrenheit, tá bom? Com isso, a gente finaliza a nossa aula de escalas termométricas, tá, gente? A aula passada falamos da parte teórica. Essa aula falamos das equações. Como eu posso calcular uma temperatura, mudar a escala a partir das relações. Bom, qualquer dúvida, esse assunto está no livro de vocês, tá? E também a gente está explorando aqui na nossa videoaula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido essa aula, tá? Qualquer dúvida é só perguntar ou rever os vídeos anteriores, tá bom? Pratiquem, façam exercícios do livro ou na plataforma Iônica, ok? Então eu agradeço mais uma vez, que Deus abençoe vocês e até a próxima.